caros alunos. Tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a mais uma videoaula. Uma videoaula de eletrotécnica geral. Vamos ver aqui na unidade 2, seção 1. Tá? Então, o que veremos nessa videoaula? Olha lá. Veremos excitação senoidal e fasores. Vamos começar com números complexos. Olha lá. O fato de um número negativo não ter raiz quadrada parece ter sido sempre claro para os matemáticos que se depararam com a questão, até a concepção do modelo dos números complexos. Ou seja, você chegou numa raiz de um número negativo, para por aí, não tem solução. Mas alguém falou, não, tem solução. Vamos trabalhar de uma maneira em que possa se resolver isso. Olha lá. O que se criou? Se criou dois eixos. Tá? Um eixo com a parte real, o eixo x, tá? E um eixo com a parte imaginária, o eixo y. E um número pode ser dado pela soma, tá? Mas soma vetorial, não soma algébrica, né? Desses dois números. Como se escreve o número complexo? Como é que eu posso trazê-lo para o papel? Existe a forma retangular ou forma cartesiana, aonde z, que é o meu número complexo, é dado pelas coordenadas x, y. Também pode ser grafado como x mais iy. E quem é i? I é j ao quadrado. Desculpa. E quem é i? I é o número que é o quadrado da menos 1. Tá? Em algumas notações, o i é substituído pelo j. Em algumas notações, o i não fica na frente, fica depois. Tá? Então, às vezes, eu tenho x mais yi, x mais jy, x mais yj. Ou i ou j, dependendo da literatura que se pegue. Lembrando, x é um valor no eixo horizontal aqui, no eixo real, e y é um valor no eixo dos imaginários. Existem outras maneiras de se grafar, de se escrever o número complexo. Z é o módulo de z que multiplica e elevado a j θ. E, né, número neperiano aí, elevado a j θ, elevado ao ângulo na parte imaginária. Tá? Mas vamos trabalhar com elementos mais simples, não vamos chegar a trabalhar nessa grafia aqui. Isso aqui é só para dizer que existe. A outra forma é a forma polar, onde a forma polar se diz que o módulo de z é igual a r, ou o raio da circunferência aqui, né? Tá? E eu posso dizer que z é o quê? O módulo de z fase θ, né? Módulo de z fase θ, ou como o módulo de z é r, r fase θ. Então z aqui seria substituído por r e o ângulo θ. Então, olha lá. Apresenta o número z em coordenadas cartesianas, separando a parte real da parte imaginária. Então aqui eu separo a parte real e a parte imaginária. Aqui não. Aqui eu tenho o argumento ou o comprimento da hipotenusa e o ângulo. Dependendo do que se vai fazer, pode-se representar de uma maneira ou de outra para ficar mais fácil. Então olha lá, números complexos, forma retangular ou forma cartesiana. Eu tenho que z pode ser representado por um par ordenado xy ou x mais iy. Tá? Apresenta o número z em coordenadas cartesianas, separando a parte real da parte imaginária, como a gente já tinha visto anteriormente. A forma polar, né, pode me dar aqui z que multiplica r cosseno θ mais i seno θ, onde r é o módulo de z. Muito bem. O módulo de z é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Então, a hipotenusa é dada pela raiz quadrada de x mais x ao quadrado mais y ao quadrado. E existem aqui as relações trigonométricas. Né? O ângulo θ pode ser arco cosseno de A sobre Z
Né? E o cosseno θ é A sobre Z. Θ também pode ser arco-cosseno de B sobre Z, ou o seno θ pode ser B sobre Z. Lembrando que A e B correspondem a x e y. Olha lá, Z pode ser R, fase, né? Disse fase, θ. Exemplo, se eu tiver no número Z 1 mais 1i, tá? Ou 1 mais i1, né? Posso dizer também que é Z11 xy, ou que é 1,4142 fase 45 graus. Tudo isso aqui é a mesma coisa, só que com notações diferentes. Senhores, olha lá. Números complexos, operações elementares. Eu posso somar, subtrair, multiplicar, dividir números complexos. E como eu faço isso? Tá? Olha lá, sejam dois números, z e w, dois números complexos dados por z é igual a AB e w é igual a CD. Ou seja, o par ordenado de z é AB. Este é o valor em x e este é o valor em y. E w, um outro número complexo, é dado por CD. C é o valor em x e D é o valor em y. Ok? Então, define-se as relações e operações elementares de tal modo como segue. Olha lá. Identidade. Se Z é igual a W, né, para Z ser igual a W, se e somente se A for igual a C e B for igual a D. Ou seja, se A for igual a C e B for igual a D, Z é igual a W. Como eu faço a soma? A soma de Z mais W segue toda esta dedução aqui e eu posso resumir como Z mais W é parte real de Z mais parte real de W mais parte imaginária de Z mais parte imaginária de W. Tá? Ou seja, Z mais W é A mais C mais B mais D, I. Tá? Subtração. Também tem toda a dedução aqui, mas a subtração de dois números complexos pode ser dado pelo quê? Parte real do primeiro número menos parte real do segundo número, mais parte imaginária do primeiro número menos parte imaginária do segundo número. Diferença de dois números complexos. Parte real do primeiro número menos parte real do segundo número, mais parte imaginária do primeiro número menos parte imaginária do segundo número. Ok? Produto. Desenvolve-se o produto e chega-se a esta fórmula aqui. Tá? Divisão. Desenvolve-se a divisão e chega a esta fórmula aqui. Essas fórmulas são aplicáveis? Sim. Só que isso aqui está em notação retangular. Tá? Olha lá. Operar em notação retangular torna os cálculos de produto e divisão complicados. Há uma opção mais simples, operar o produto e a divisão em notação polar, sendo que Z é dado por quê? A fase alfa e W é B fase beta. Então, olha aqui, Z, o argumento A, fase alfa, W, o argumento B, fase beta. Como é que eu faço o produto? De Z vezes W. A vezes B, fase alfa mais beta. Eu multiplico os argumentos e somo os ângulos. A divisão, Z dividido por W. A dividido por B, fase alfa menos beta. Eu divido os argumentos e subtraio os ângulos. Muito mais fácil do que se fazer essas operações. Porém, se eu tiver um número em coordenadas retangulares e precisar trabalhar com esse número em coordenadas polares, eu vou ter que transformar. Então aí cabe ao aluno conhecer a sua calculadora e saber como é que é o cálculo e como é que é a transformação disso na calculadora. Potenciação. Potenciação, forma polar, mais fácil. Z elevado a n.
o número complexo z elevado ao número real n. Tá? É r elevado a n fase n vezes θ. Então, se eu tiver lá um número z qualquer ao quadrado, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o raio, o argumento aqui, elevado ao quadrado, e vou multiplicar o ângulo θ, né? Aqui está alfa, mas o ângulo θ, por 2, afinal era ao quadrado. E assim se for, a terceira, a quarta. Radiciação, também na forma polar. Raiz enésima de z é raiz enésima de r, fase o ângulo dividido por n. A potenciação e a radiciação também se tornam bastante difíceis, bastante complexas, né, se forem feitas com a notação retangular. Não que seja impossível, mas fica mais complicado. Assim é mais fácil de operar. Mas nós não vamos trabalhar com potenciação e radiciação no nosso curso. Senhores, vamos fazer alguns exemplos. Tá? Seja z igual a 2 mais 3i e w igual a 4 mais 5i. Pede-se para calcular z mais w e z menos w. Então, olha lá, z mais w, 2 mais 3i mais 4 mais 5i. Eu vou somar a parte real, 2 e 4, né, e vou somar a parte imaginária, 3 e 5. Então, olha lá, 2 mais 4 mais 3 mais 5. 2 mais 4, 6, 3 mais 5, 8. 6 mais 8i. Vou fazer a subtração. 2 mais 3i menos 4 mais 5i. Então, vou subtrair as partes reais. 2 menos 4. E vou subtrair as partes imaginárias. 3 menos 5. 2 menos 4, menos 2. 3 menos 5, menos 2. Então, resultado, 2 menos 2i. Senhores, mesma definição de z, 2 mais 3i, mesma definição de w, 4 mais 5i. O que é pedido? É pedido, calcule z vezes w e z dividido por w. Como nós sabemos, é mais fácil operar com coordenadas polares. Então eu vou fazer o quê? Vou transformar o meu z e meu w em coordenadas polares. Como faço isso? Z é igual a 2 mais 3i, ou também é igual a 3,6 fase 56,3. Ô professor, como é que eu faço isso? Existem várias maneiras. Uma delas é o seguinte: 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, raiz quadrada disso aí. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 mais 9, 13. Raiz quadrada de 13, 3,6. Achou o argumento. E o ângulo? Bom, o ângulo posso fazer por seno ou por cosseno. Vou fazer por cosseno. 2 dividido por 3,6, arco cosseno disso aí, eu encontro o ângulo. Ok? A mesma coisa aqui. Tá? Então, W é 4 mais 5i, convertendo, 6,4 faz 51,34. Muito bem, agora eu quero fazer z vezes w. Olha lá, faço o que? Multiplico os argumentos, 3,6 vezes 6,4, faz 56,3 mais 51,34. Z vezes W vai dar 23, fase 107,64. Z dividido por W, 3,6 dividido por 6,4. 56,3 menos 51,84. 0,562 fase 4,96 graus. Ok? Senhores, o que são fasores? Fasores são representações gráficas de grandezas que variam no tempo, seguindo uma forma senoidal ou cossenoidal, tá? Que tem a ver com a energia em corrente alternada que nós temos nos nossos sistemas de transmissão e distribuição. Então, olha lá, se eu tiver uma tensão V instantânea no tempo que vale tensão máxima, né, V máxima,
multiplicado pelo seno da velocidade angular, ômega-t, mais um ângulo de defasagem φ qualquer. Então, se eu tenho isso aqui, eu tenho a representação de uma senoide no tempo, cuja amplitude vai ser dada por V máximo e a frequência de repetição ômega-t. E se ela começa no zero ou está defasada do 0 graus, aqui por φ. Muito bem. Olha lá. Tem uma senoide representada no tempo. O que acontece? Trabalhar com senoide se torna complicado para nós. Né? Preciso desenvolver um fasor. Como eu faço? Esta senoide começa no zero. Então o ângulo vai ser zero aqui. Tá? E tem uma amplitude máxima, V máximo. É a amplitude do meu círculo. Então imaginem que eu tenho um vetor girando aqui nesse círculo a uma certa velocidade. E eu tenho uma máquina que tira uma foto instantânea quando a minha referência passa por zero. Coincidentemente, a minha forma de onda também está em zero. Então, o que eu tenho? Tenho isso aqui. Um círculo com o fasor aqui em zero. Se ele estivesse num ângulo qualquer, o fasor apareceria num outro ângulo qualquer aqui. Se eu tirar o círculo, chego finalmente na minha representação fasorial. Basicamente uma flecha. É um fasor, aonde o comprimento deste fasor tem a ver com o valor máximo da minha forma de onda, pode ser senoide ou cossenoide, o ângulo em relação ao 0 grau, tá? Tem a ver com a defasagem de quando a minha senoide passa pela referência, que ela está passando em zero, mas ela poderia passar a 90 graus, por exemplo. O que aconteceria? O meu fasor apareceria aqui para cima. E se ele passasse aqui, a minha referência fosse aqui a 180 graus, o meu fasor estaria indicando para cá, 180 graus. E se fosse 270 graus, o meu fasor estaria indicando aqui para baixo, 270 graus. Lembrando que a orientação é sempre anti-horária nesse caso. Ok? Senhores, dessa maneira, eu posso ter duas tensões diferentes entre si, V1 e V2, cada uma delas com o seu φ aqui, a sua defasagem e a sua amplitude, e eventualmente até com frequências diferentes. Nesse caso aqui, vamos pegar com frequências iguais. E eu quero a soma das duas. Eu não consigo fazer uma soma algébrica. Como eu somo esses dois fasores? Esses dois fasores são somados de maneira vetorial. Tá? Ou, graficamente falando, né? Pego V1 e o começo de V1 ligo no final de V2 e a minha resultante vai aparecer no final de V1, tá? Ou faço a soma pelo método ou do seno ou dos cossenos, ou pelo método gráfico, ou admitindo aqui x e y, posso fazer uma soma de números complexos. Então, se V2 pode ser dividido em um valor real e um valor imaginário, e V1 pode ser dividido em um valor real e um valor imaginário, se eu fizer a soma dos dois, eu consigo V1 mais V2 num valor real e num valor imaginário. Ok, senhores? Senhores, essa foi a videoaula da unidade 2, seção 1. Tenham bons estudos, não esqueçam de ler o livro, fazer os exercícios. Nós nos vemos na aula ao vivo, na teleaula, ok?